ele falou para eu procurar um dentista, porque eu tinha alteração dos dentes. Estava faltando Tem relação uma coisa com outra? Tem sim, se você quiser saber mais, fica aí, assiste esse vídeo. Eu sou Lili Stafusa e eu vou ajudar você a conhecer o seu corpo e melhorar as suas dores. Hoje nós vamos falar do segmento facilitado. Ai, que nome difícil, Lili! Mas calma, eu vou deixar tudo bem fácil para vocês entenderem. É esse princípio que vai me explicar o porquê que uma alteração num ponto pode me gerar disfunção em outro, pode me gerar dor em outro. Por que uma tensão do estômago pode me gerar uma dor no pescoço? Por que a alteração do intestino pode me gerar dor lombar ou até dor no pescoço também? Por que longe assim? Porque uma alteração no lugar pode levar à distância uma dor, um incômodo, uma disfunção. Disfunção seria a perda da função daquele lugar, não está fazendo mais a função que ele tinha para fazer. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que você tem um monte de amiga em casa e a sua casa é uma unidade funcional que a gente chama. É a parte da vértebra, onde passa nervo, passa vaso, tem ligamento, tem músculo, tem várias estruturas. E aí, a sua casa é essa unidade da vértebra, tudo bem? E você e suas amigas são todas essas estruturas que eu falei: nervo, vaso, ligamento, tudo que passa por ele. E vamos dizer que você é uma pessoa mais quieta, mais caseira. Só que nesse dia suas amigas estão animadas, excitadas ali, perto da sua casa. E aí você anima também, né? Já fica todo mundo animado, é aquela energia que contagia, sabe? O nosso corpo também é dessa forma. Se eu tenho um nervo que passa ali que está excitado, ele vai excitar o vaso, ele vai alterar a consistência ali, a tensão do meu ligamento, certo? É só para vocês entenderem um pouquinho melhor essa relação. Se elas estão animadas desse jeito, qual é a probabilidade de você sair, de você não ficar em casa? Quase 100%, né? Só se você falar, não, a sua animação não é suficiente para me tirar de casa, porque eu sou muito caseira, essa sua animação não vai intervir em mim. Quer dizer que a animação delas não é animação suficiente para me tirar de casa. Agora, quando a animação dela for suficiente, aí sim eu vou sair de casa. Ou seja, se a excitação do nervo que passa nessa vértebra, tá? Passa nessa coluna, a excitação do nervo for muito forte, a ponto de alterar um vaso, eu posso ter uma resposta lá longe, né? Agora, se ela não for suficiente para isso, eu posso ter só uma alteração ali da coluna mesmo. E vamos dizer mais, se você tá tão animada, você ficou feliz e de repente você falou assim, tá bom, eu vou, mas meu irmão vai junto. Ou seja, você começa a instigar, você começa, né, tô animada, e essa animação vai passando para ele. Vamos supor que seu irmão aí é o intestino, tá? Então eu tô tão animada, quem que estimulou primeiro? As amigas, e depois eu, e aí, mas eu quero que meu irmão vai, então eu vou ficar animando ele, vou ficar ali excitando ele, certo? Para ver se ele vai. Se ele for, entra tudo no mesmo barco, vamos dizer assim. Que aí a excitação é tão forte que pode alterar a vascularização e pode alterar também a função dessa víscera. Esse irmão, ele pode falar assim, não, essa animação não é suficiente para me tirar de casa. Ou então, não, essa animação já é legal. Ou se ele já é um cara animado, vamos supor assim, né? Ele já tá na vibe. E aí você só fala assim, vamos, né? Você olha e fala, vamos? Ele vai falar, vamos! Ou seja, é um corpo que já está no caminho, é o que eu falo, ele já está
no pezinho lá. É só você dar um estímulo que já acontece. São aquelas pessoas que têm o intestino já alterado. Por exemplo, eu já tenho o intestino preso. Mas aí eu me alimento, ó, a parte nutricional aí eu me alimento de coisas, de fibras, tomo água e meu intestino melhora. Só que aconteceu alguma coisa, fiquei nervosa, pum, é nele que vai acontecer. Por quê? Porque ele já tem um pezinho lá, ele já gosta, ele já quer. É a parte, aí entra a parte emocional que interfere no nosso corpo. Quando a gente já tem uma tensão de algum ponto, quando a gente já... Lília, mas que tensão é essa? Como que essa tensão é formada? Essa tensão, ela é formada por traumas mecânicos ou traumas emocionais. Traumas mecânicos, bati, cortei, ralei, trauma mecânico. Trauma emocional, aconteceu algo inesperado e algo que eu não estava esperando e de forma intensa. Então, nossa, eu descobri a morte de alguém, ou acabei de ver um acidente de carro, ou alguém gritou comigo, tá? Tudo isso pode ou não me traumatizar. Depende da forma que eu interpreto. E quando tem um trauma, existe um aumento da tensão em algum ponto, porque vai depender do que eu senti naquele momento, porque o que eu senti pode ser o que você não sente, certo? E dependendo do que eu senti, vai gerar tensão em algum ponto. Vamos supor que essa tensão tá lá no intestino. Então, é só a irmã virar e falar assim, não, eu já vou querer ir. Eu já vou querer, o intestino já vai parar. É só ter um estímulo pequeno que meu intestino já vai dar esse sinal de alerta. É a famosa, vai tudo pra... Eu fico estressada, vai para aquele lugar. Por quê? Porque já tem uma memória disso, né? Meu corpo, ele já tem, como se eu virasse a chavinha para gerar uma resposta no meu corpo. Então, isso é segmento facilitado. É algo que eu estimulo aqui e que vai me dar alteração lá do outro lado. E aí, você pode me perguntar assim, Lília, mas peraí, quem que causou tudo isso? Porque às vezes você vai na balada e aí você vai encontrar o irmão, né? Então você vai ver o intestino preso. E aí você vai falar assim, peraí, mas ele tá aqui? O que aconteceu? Ou então assim, você é caseira, tá aqui? O que aconteceu que você tá aqui? Né? Minhas amigas estavam em casa e me animaram, então eu vim. Meu intestino tá alterado? O que aconteceu? É aí que o osteopata entra. O osteopata vai identificar aonde na coluna que está alterado para manipular, para mobilizar. Onde no nervo que eu preciso, qual nervo que eu preciso entrar, qual que é o nervo que eu preciso estimular, qual vaso que eu preciso estimular, aonde que eu preciso mobilizar. Tem uma tensão naquele intestino, opa, vamos soltar aquele intestino, tá? Então o osteopata vai entrar nesse ponto. E se você se conhece a ponto de falar assim, toda vez que meu intestino trava, a minha lombar não faz movimento algum, não faz, ela bloqueia, não existe movimento naquele lugar. Pois então eu já me conheço, então eu já sei que quando meu intestino não funciona, o que eu vou fazer? Mobilizar minha lombar. Eu vou colocar ela para movimentar, nos sentidos que eu sei que ela não faz movimento. Isso é conhecer o seu corpo. Isso é evitar as dores que podem ser causadas por uma tensão. Eu mexi no meu trauma que aconteceu lá atrás, na minha tensão? Não, mas eu mobilizei uma vértebra que ela fica dura, né? Vamos dizer assim, que o músculo espasma, que o músculo vira um nó, que não tem movimento. Eu gerei movimento ali. Se eu gerei movimento ali, eu vou facilitar os meus amigos. Então eu gerei movimento ali. Eu falo, vamos sair, vamos pedalar. E eu, vamos embora. E aí tudo vai acontecer. E aí você vai facilitar um processo de autocura. Porque quando você... Vamos lá. Nós vamos falar isso um pouco mais específico em outro vídeo, mas eu quero pontuar isso aqui. Se você tem uma musculatura travada, não acontece o movimento dessa coluna,
eu diminuo a vascularização, eu diminuo a quantidade de sangue que chega. Chega sangue, Lívia? Chega, né? Que se não tivesse sangue não ia ter nenhum nutriente e ia morrer o intestino, certo? Então chega. Mas não chega a quantidade suficiente e gera uma disfunção, me gera uma alteração de função. Perfeito? Quando eu mobilizo essa vértebra, quando eu faço movimento mesmo, tô lá, pilates, ou então, eu gosto de crossfit, eu gosto de bike, eu gosto de correr. Quando eu faço o movimento, eu aumento a vascularização, mas tem que ser um movimento específico para aquele lugar, específico para aquela região. Por quê? Porque eu identifico que ele não faz, por exemplo, flexão. Então eu vou fazer os movimentos para flexionar, porque assim eu vou facilitar a melhora da vascularização e meu intestino vai funcionar melhor. Mas, Lívia, eu nunca parei para pensar que minha constipação intestinal tivesse interferência na minha lombar. Então para e vê. Quando você sentir, percebe. Lívia, mas não gera alteração na minha lombar. Meu quadril é que não funciona. Se conheça. Se conheça. É apenas esse convite que eu tenho para te fazer. Se conheça. Conheça o seu corpo. Entenda como que ele funciona. A mecânica do meu corpo, ela vai alterar se eu tiver uma alteração de uma víscera. Lívia, eu tenho dor de cabeça, já tentei de tudo, nada funciona. Tá, mas a dor de cabeça vem sozinha. O que vem junto com ela? A importância de se conhecer está na eficácia de você procurar um método melhor que se encaixa no seu quadro. Porque aí você não vai ficar pulando de médico em médico, ou de osteopata em osteopata, ou vai para nenhum tá certo, nenhum funciona. Será que são eles que não funcionam? Ou será que você que não está entendendo? Ou será que você que não consegue passar o que você está sentindo? Porque você não conhece seu corpo. A gente não se observa. A gente precisa parar e se observar. Observar os nossos movimentos. Lívia, é só a postura? Não é só a postura. Não é só a postura. Tá bom, mas assim, de vez em quando eu fico sentada trabalhando e às vezes dói, às vezes não dói. Mas às vezes eu fico lá sentada. Nossa, deve ser a minha cadeira, né? Tá. Tudo bem que a sua cadeira pode ter sido um facilitador, né? Você ficou muito tempo naquela posição, a sua coluna já não estava fazendo movimento, o seu intestino segurando a tensão, e isso vai dar merda. Isso vai gerar seu corpo está tentando se ajustar e ele não consegue. Mas se eu parar e movimentar e sentar de novo, tá tudo bem, melhora. É a cadeira o problema? A cadeira facilitou, mas ela não foi a causa. O que foi a causa? Foi a tensão no intestino? Foi a musculatura espasmada? Foi a musculatura que estava lá contraindo, segurando a minha vértebra? Não deixando passar a informação que precisava por ali? Eu me conheço. A postura, muitas vezes, ela pode ser a causa, mas não é sempre que ela é. Ela pode apenas dificultar o processo que o seu corpo tenta de se reequilibrar, de melhorar, de buscar a saúde, de tender a saúde. Não é legal isso? Não seria ideal se as pessoas se conhecessem e qualquer alteraçãozinha que elas tivessem? Tem gente que fala assim, Lívia, eu descobri aperto dentário, eu nem sabia que eu apertava meu dente, eu fico pensando como que não sabia que apertava o dente. E aí começa a perceber e tá o dia inteiro lá apertando o dente. Mas antes eu não prestava, você não se olhava, você não prestava atenção no seu corpo. E aí essa dor do pescoço, que podia estar relacionada a esse aperto dentário, ela nunca sara. Mas aí o problema é do celular, que eu fico ali assistindo o vídeo. Será que é só isso? Claro que isso pode facilitar, tá? Sem dúvida. Mas será que é só isso?
Será que se eu melhorar esse aperto, será que eu tirar essa saturação? Ah, tá bom, Lídia, mas como que eu vou fazer isso sozinho? Calma, eu vou te ensinar. Devagarzinho, passo a passo, vem junto comigo que eu vou te ensinar.